crescimento saudável. É uma educação que nós chamamos de plena, uma educação completa. Isso serve para os filhos e para os pais. Basicamente existem 3 pilares: amor, dedicação e disciplina. Nós precisamos passar por essas ações invariavelmente no crescimento dos filhos. Se você não tem filhos, pretende ter. Se você não pretende ter, você precisa crescer na sua vida, e esses são princípios estabelecidos pela palavra de Deus como base aqui na família onde Jesus foi inserido. Imagine Deus olhando lá do céu e vendo que família que ele iria inserir Jesus, para que ele fosse educado, ensinado, como proporcionar um ambiente saudável, onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. Porque o crescimento do filho é inevitável, não depende nem de mim nem de você. Ele vai crescer. Agora, esse crescimento saudável exige de nós um esforço. E como proporcionar esse ambiente para que o crescimento desse filho, a saúde desse filho seja saudável? A saúde emocional dos nossos filhos está estreitamente ligada ao tempo de qualidade que nós dispensamos a eles. Estamos vivendo um tempo que não temos tempo. Isso é muito sério. Deixamos sempre para depois. Existem pais que já não vão mais no quarto do seu filho saber o que passas. Nós temos o avanço da tecnologia em passadas largas. No início, a tecnologia tinha em sua promessa filosófica, digamos assim, conceder tempo. Na verdade, ela tem roubado o tempo. Aquilo que lá no início se pensava ser, foi exatamente ao contrário. Esse avanço tecnológico tem tirado o tempo de qualidade. Nós pouco dialogamos, em casa principalmente. Temos muita paciência com alguém que vai nos visitar. Chegou alguém lá na sua casa, você normalmente coloca o que você tem de melhor. Se esse alguém é estimado seu, nós servimos com mais capricho, com mais zelo ainda. Eu posso abrir um parêntese aqui na lição e dizer que na igreja também tem sido assim. Valorizamos muito quem vem de fora, e aqueles que estão quebrando pedra conosco, nós deixamos de lado. Isso é algo para refletirmos. Segundo a lição que nós estamos estudando, podemos, sem ferir o conteúdo, aplicar apenas para refletirmos sobre esse aspecto. Se este estimado amigo suja aquela toalha linda e bela de crochê que a sua sogra lhe presenteou, eu tenho várias que a minha sogra me deu, nós ainda falamos assim, não tem problema, não há nada, vamos limpar e já vamos resolver, eu tiro a toalha e coloco outra e está tudo resolvido. Mas se o seu filho derrubar, quebrar um copo, a coisa fica estreita. Nós temos muita paciência com os de fora e não dispensamos
o tempo de qualidade com os da nossa casa. Esquecemos que eles estão conosco todos os dias e que o sentido da nossa família passa por esses que estão nos ladeando dentro da nossa casa. O sentido da igreja passa por cada um de nós aqui que estamos lado a lado. Toda semana estamos juntos cultuando a Deus. Não estou dizendo que não temos que nos importar com os de fora, mas nós não podemos esquecer que aqueles que estão conosco, os nossos filhos, devem ser tratados de qualquer maneira. Nós precisamos basear em 4 pilares na introdução, segundo a nossa lição. Primeiro é criar vínculos afetivos. Criar vínculo afetivo está diretamente ligado na sua relação com aqueles da sua casa. Como você estabelece isso? Nós podemos estender isso, como eu disse no início, para a igreja. Como é que nós temos estabelecido esse tempo? Vínculos afetivos está ligado com a qualidade do tempo que nós dispensamos ao próximo. Não é um tempo qualquer. Não é, pode falar e eu fico aqui mexendo no telefone te ouvindo. Isso é péssimo. Não é, eu estou te ouvindo, mas eu continuo aqui nos meus afazeres. Eu sei que você está falando. Não. Às vezes é necessário olhar nos olhos. O gestual é importante. O estender a mão é importante. Para compreender algumas questões, nós precisamos fazer a leitura de como a pessoa está falando aquilo para nós. E às vezes nós nos esquecemos de alguém que está num quarto, não abre a janela já há algum tempo, só Deus sabe o que está assistindo numa tela, e nós não temos coragem de pegar o nosso tempo e ir lá conferir, ajudar, estender a mão, para que lá na frente nós não tenhamos o resultado como o mundo tem nos mostrado. Tempo de qualidade. O segundo ponto é autoestima. E algumas pessoas criam a ideia equivocada de que autoestima tem a ver com bajulação. Eu preciso bajular. Eu preciso o tempo todo elogiar. Fortalecer a autoestima significa criar um ambiente onde o filho se sinta capaz, onde ele se sinta seguro. E isso não se consegue com bajulação. A autoestima de um jovem, de um adulto, ela é elevada à medida que ele se sente útil. Porque até o ser humano que é elogiado, quando o elogio é descabido, ele sabe. Ele sabe que não cabe, ele sabe que não combina com o que ele tem entregado. Quando você dá os parabéns e esse alguém sabe que não está de parabéns porque o que fez não era para receber os parabéns, ele está precisando da sua autoestima ser melhorada, e não é com bajulação. Nós precisamos passar pelo pilar da resiliência. Resiliência é a capacidade de lidar com o contraditório. Isso está interligado à autoestima. É aquele que tem capacidade de superar os desafios. O filho precisa entender que não é tudo que ele quer que vai ter. Não é sempre do jeito que nós pensamos que vai acontecer. Na Bíblia, nós não aprendemos dessa forma. Então, nós precisamos ser resilientes. E nós precisamos passar pelo pilar da frustração. Mesmo jovens como ainda são, em algum momento, se não passaram, passarão. Porque as frustrações fazem parte da vida de todo ser humano. Frustração tem a ver com experimentar a realidade. As frustrações são importantes para aprender a lidar com a palavra não pode.
Isso aponta para limites. Tudo na vida tem limite. Este talvez seja um dos maiores desafios da família cristã, diante do contexto da sociedade que nós estamos inseridos. E esse contexto inclui violência desmedida, imoralidade à torto e à direita. E num ambiente imoral, como produzir um ambiente onde o seu filho se sinta amado, se sinta seguro? Como é que fazemos isso? Precisamos, pelo menos, passar por esses 4 pilares. Pensamos que Jesus nasceu em uma família extraordinária, mas o texto sagrado não nos mostra isso. Jesus, diz o autor da lição, nasceu em uma família normal. Essa família foi escolhida por Deus. Seu pai, aquele que recebeu a incumbência de transmitir valores, educação para Jesus, foi José, pai adotivo, nós sabemos. A sua mãe, Maria, agraciada, uma mulher escolhida por Deus. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Ela não foi tocada por José, por isso ele se tornou o pai adotivo. João, capítulo 1, versículo 14, diz que a criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é interessante, porque ainda não se tem uma família formada. Eles ainda estão na fase de ser pretendente um do outro. Deus envia um anjo a falar com Maria. Depois, fala com José. Todas as outras vezes que Deus precisou falar com um casal, e aí já casal, Deus fala com José. Porque Deus respeita o princípio de autoridade que Ele estabeleceu. Isto não significa que Deus não fala com a mulher. Porque Ele fala com a mulher, mesmo quando o marido está. Porque Deus tem os seus propósitos, como falou a esposa de Manoá. Havia um propósito específico, existiam coisas que Deus precisava falar que a mulher era capaz de compreender melhor. Além de uma dieta que ela precisaria obedecer, conselhos na educação do filho. Então, Deus tem os seus métodos de falar conosco. Nós o que precisamos é estar atentos e obedecer incondicionalmente. Parece simples essa palavra, mas nós estamos vivendo dias que a obediência não é uma palavra doce. Obedecer não tem sido a prioridade, principalmente dos mais jovens. Eu trabalho na área da educação, minha esposa também, somos professores e temos visto isso. Até agressão a minha esposa já sofreu por parte de alunos de 10, 11, 9 anos. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Os alunos não têm limites. Isso vem de casa. A família não tem passado pelos pilares da palavra-chave que está agora na página 86, que se chama equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio entre aqueles pilares de sustentação de uma educação saudável. Nós falamos por amor, por disciplina e por dedicação. E encontrar o equilíbrio é fundamental. Nós encontramos esses valores em muitas famílias,
mas de forma equilibrada é que está difícil. O pai, a mãe, ele dispensa muito amor, mas ele peca na disciplina. Ele dispensa uma disciplina exemplar aos seus filhos, mas ele não vai no quarto dizer que ama. Ele só trabalha na disciplina. Ele não encontra o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio entre essas ações na convivência familiar é fundamental para o nosso crescimento, para que estejamos bem e assim nós possamos produzir aqueles que estão à nossa volta um ambiente seguro, um ambiente saudável. Eu sei que em muitos lares isso não é possível. Os pais não têm acesso àquilo que a Bíblia nos ensina, não praticam. Um ambiente muito difícil. Nós que temos acesso a esses preciosos ensinamentos, precisamos valorizar. Dentro desse contexto de família que o autor chama de normal, nós podemos tirar muitas lições. Antes de tirarmos as lições, precisamos passar um pouquinho pela parte teológica e sabermos que José e Maria, ambos eram descendentes de Davi. Isso está em Lucas capítulo 2. Eles eram da raiz de Jessé. 700 anos atrás, isso foi dito por Isaías, capítulo 11. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida. O filho no seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, do 18 ao 25. Agora, olha o que diz no versículo 24 e 25. E José, despertando do sonho, isso aqui é tremendo, irmão, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Isso aqui é tremendo. Ele recebeu ela por mulher. Moravam na mesma casa, irmão. Olhava para Maria todo dia e não colocou a mão nela. Meu Deus, que capacidade de obediência desse homem. Deus viu esse coração antes de confiar essa responsabilidade a ele. Isso nos traz a reflexão de que as nossas intenções, Deus está a olhar todas elas. Ele não vai confiar em nossas mãos aquilo que não teremos a capacidade de administrar. Imagine se José fosse avançar em Maria, irmão. Deus ia fulminar ele. Ia acontecer uma tragédia. Porque ela já era mulher. Ele já podia fazer. Mas ele entendia que não era o tempo. Porque ele foi orientado. Não está escrito no texto sagrado, mas nós somos seres humanos e podemos nos permitirmos alguns pensamentos. Como diz a pastora Gil, viajamos em alguns textos, nos inserimos nele e pensamos, o diabo perturbando a cabeça de José. Ele é tua mulher, rapaz, olha que coisa linda, dá um cheiro mais perto dela. Arreda-te de mim, Satanás. Será que foi Deus mesmo que falou contigo? Ei, tu está meio confuso. Pode sim. E nós estamos vivendo um tempo onde as coisas são muito relativas. Podemos fazer qualquer coisa. Ninguém está vendo. Aqui nesse texto está provado que Deus conhece o nosso coração. Temos muitos textos que fala isso de forma explícita, mas aqui pelo contexto nós entendemos que Deus conhecia que José não ia passar dos limites. E nós estamos dentro de um contexto de sociedade onde passamos facilmente do limite. Achamos que não tem nada demais. Tem sim, irmão. Porque Deus está a olhar.
E existem coisas que Ele quer nos entregar, mas Ele não pode nos entregar. Como ouvimos sexta-feira aqui, existem coisas que Deus até gostaria de nos dar como resposta, mas não temos estrutura para receber, porque Ele conhece as nossas reais intenções. José está dentro de uma casa, com uma bela mulher, agraciada por Deus. Irmãos, eu acredito que todos os homens, principalmente os casados, quando veem suas esposas sendo usadas por Deus, eu pude ver ontem o olhar do nosso pastor de admiração para sua esposa, quando ela teve algumas participações aqui. Isso para o homem é prazeroso ao extremo. Imagina a alegria de José em olhar e dizer: rapaz, a minha esposa, Deus escolheu ela, que coisa maravilhosa. Ele tinha, o que eu estou querendo dizer é que ele tinha motivações muito maiores do que o contato físico. E nós queremos aceitar as propostas que são imediatas, que são diretas. Eu preciso correr. José e Maria entenderam que a sua chamada não deveria trocar o propósito pelas propostas imediatas, aparentemente vantajosas. Saber esperar talvez seja a etapa mais difícil da vida cristã. Como esperar é difícil. É tão difícil que às vezes até ouvir isso é difícil. Precisa esperar. Saber esperar significa: eu não sou dominado pelas minhas emoções. Era isso que José estava a fazer. Eu não sou dominado pelos meus instintos da carne. Eu até gostaria, mas eu não posso. Eu sei até onde eu posso ir. Saber esperar é: minha prioridade é Deus. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu saí. E eu sei para onde eu vou. E se eu der essa oportunidade para o inimigo, eu vou lançar fora. Se tivéssemos tudo o que queríamos, não estaríamos aqui certamente. Filhos criados, onde todas as suas vontades são realizadas, se tornam adultos que não vão respeitar princípios. Princípios para eles não têm valor. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas, eu queria ler capítulo 2, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmão, isso aqui é outra coisa muito profunda. Eles estão cumprindo um propósito de Deus, e nós estabelecemos como parâmetro no nosso tempo que cumprir o propósito de Deus é que tudo tem que dar certo. Imagina, a criança acabara de nascer, ele tem consciência que é o filho de Deus, e não tem um lugar para deitar a cabeça. A nossa cabeça às vezes dá um nó. Como assim? Deus mandou eu vir para cá e não tem lugar para me ficar? A luz acabou. Como funciona isso? E nós não podemos, por causa de alguém que vem com uma capacidade, até dada por Deus, diferenciada, no tratamento, distinguir essas pessoas. Isso não é saudável. Não é isso que o exemplo dessa família aqui nos deixou. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito. Lhes fora revelado que ele era o Salvador. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros filhos. E isso é uma linha tênue. Você conseguir elogiar um sem excluir outros, sem diminuir outros. A gente precisa ter equilíbrio para conduzir isso. Vimos que o autor, na sinopse 1, fala novamente que Jesus crescia
em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Como é que podemos ver isso? Quando Jesus vai a Jerusalém com a família, se deu por conta da observância dos deveres religiosos, era tempo de fazer isso. Participar das festas, Páscoa, festa de Pentecoste, a festa dos tabernáculos, toda essa celebração durava 7 dias. Depois todos voltavam para a sua casa. Irmãos, isso aqui é um negócio esquisito. Porque eles voltam para casa, diz o texto que Jesus ficou lá. Como é que eles deram conta que Jesus estava faltando na bagagem? Só depois de 3 dias. Só Deus, irmão, pode explicar esse trem aqui. Não tem como. Nem quem é relapso consegue esquecer o filho 3 dias. Ué, só depois de 3 dias. Cadê Jesus? Onde é que ele está? Não tem alguns filhos, então, que dependem um pouco mais da gente. Nós queremos saber o tempo todo onde está esse filho. Eu não compreendo isso aqui de outra forma a não ser um propósito dado por Deus, e Deus, sei lá, colocou um esquecimento na cabeça de Maria e de José, porque isso aqui precisava ser registrado, porque numa razão com os olhos natural nós não conseguimos compreender isso. Não é possível entender como se deu. Dos 12 aos 30 anos, adolescência, parte dela, juventude, para a parte adulta de Jesus, são praticamente desconhecidos. A única coisa que nós podemos conjecturar é que ele aprende o ofício da carpintaria com seu pai adotivo. Porque depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, essa experiência que nós estamos falando, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos, quando ele foi batizado por João. São 17 anos no anonimato. Imagina o próprio Deus encarnado, 17 anos no anonimato. Isso aqui também nos traz ensinamentos. Nós conseguimos enxergar através de Marcos, capítulo 6, que o seu pai já não era mais vivo, quando ele se apresenta a João. Não sabemos ao certo qual foi o tempo que o seu pai adotivo havia morrido, mas ele já não está mais aqui. Mesmo ele não estando aqui, algumas perdas fazem parte da vida. Algumas pessoas vão ficando pelo caminho ao longo da nossa trajetória. Mas nós não podemos esquecer jamais do propósito para o qual fomos chamados. As perdas fazem parte da vida. Jesus não se omite em se apresentar ao ministério para o qual ele foi chamado por causa da ausência daquele que talvez transmitiu a maior parte dos seus conhecimentos, da estrutura que ele tinha. Muito embora sabemos que se tratava do Filho de Deus, mas a Bíblia deixa claro que ele abriu mão. Mesmo sendo divino, ele abre mão disso tudo para estar conosco. É possível, o autor diz que Jesus tenha sido o principal provedor do sustento da família por todos esses anos. Entendemos com esse período que Jesus não está aparecendo, que nós não podemos antecipar os processos, temos que respeitar o tempo estabelecido por Deus. Nós às vezes achamos que já é tempo de ser introduzido, já é tempo de aparecer. Imagine Jesus com 25 anos, com 26, com 27, com 29, por que não com 29? Tem que ser com 30. Nós precisamos compreender isso é muito difícil. Nos nossos dias tudo é muito rápido, tudo é de forma acelerada. Não podemos antecipar os processos. Em nenhum momento tudo vai acontecer. Deus continua no controle de tudo. E por fim, a lição nos traz o desenvolvimento de Jesus de forma tríplice. Novamente, ele começa a falar a respeito
do crescimento. E são 3 especificamente crescimentos que ele fala. Crescimento aqui é aquilo que aponta para o progresso, para o desenvolvimento, para a evolução, o acréscimo de importância. À medida que crescemos, as coisas tomam outros níveis de responsabilidade, de importância. À medida que o tempo passa, nós vamos entendendo que a importância das coisas à nossa volta vai mudando de importância, e começamos a entender que a vida é feita por ciclos. O nosso pastor acabou de chegar. Amém. Prosseguiremos, já estamos terminando. Bom, ele fala que Jesus crescia em sabedoria. Quem diz isso? Lucas. O interessante é que ele traz a sabedoria antes da estatura, e às vezes, aos nossos olhos, a estatura parece ser mais importante, parece chamar mais atenção, parece ser mais imponente, mas Lucas está a observar que a sabedoria vem primeiro. Por que a sabedoria? Por conta do relacionamento que ele estabeleceu com o Pai, porque ele respeita os princípios da vida. É a disposição de Jesus de gerir os problemas. E como ele crescia em estatura, ele trata do porte físico, mas ele está falando da grandeza moral e espiritual de Jesus. Já viu aquelas pessoas que nem têm um porte tão avantajado assim, mas ela é dotada de uma autoridade, de uma moral que parece gigantesca? Algumas mães, para alguns filhos, marmanjos, às vezes já passaram em estatura física, o tamanho da mãe, mas ele respeita por causa da moral que a mãe construiu ao longo dos anos com esse filho. É disso que Lucas está a falar, da grandeza espiritual. Esse comportamento ele vai refletir diretamente na estatura. E por fim ele diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui o autor se refere à graça que ele tinha para com o Pai. É a consciência que Jesus tinha de quem ele era. Isso nós precisamos ter. Não sermos contagiados que a grama do vizinho é mais verde que a minha, eu preciso ser aquilo que não era para ser. Não, eu preciso ter consciência para o que Deus me chamou e de quem eu sou. Isso Lucas viu em Jesus. Por isso que ele escreveu aqui. A graça para com os homens dizia a respeito da simpatia que Jesus irradiava, especialmente com aqueles que eram mais carentes. Era o poder que Jesus tinha de atrair para si a esperança de salvação daqueles que estavam sedentos e famintos. E é por isso que ele escreve isso aqui. Nós podemos concluir essa lição passando pelos lugares onde Jesus morou. Jesus morou nos lugares, e esses lugares foram estratégicos para a sua formação. Nós aprendemos aqui sexta-feira que não podemos murmurar. Até um questionamento. Aprendemos que questionamento faz parte do dia a dia. É um reconhecimento. Porém, a murmuração, e em alguns locais que Deus nos coloca, põe a nossa família, em determinadas situações, são estratégicos, porque lá na frente algo precisa ser feito. Jesus nasceu em Belém. Belém significa cumprimento da profecia. Ele, durante a sua infância, foi no Egito. No Egito, ele vai aprender o sofrimento que o seu povo passou. Em Nazaré, mais a parte da juventude, onde se desenvolveu emocionalmente e de forma profissional. Falamos aqui que ele aprendeu isso com o seu pai. Em Cafarnaum, já na fase adulta, para cumprir o ministério que havia sido confiado, até que ele deixou a moradia fixa
para cumprir o ministério itinerante. Cada etapa da nossa vida tem a sua importância. Cada etapa da vida dos nossos filhos tem a sua importância. Não pule etapas. Aproveite as etapas. Não permita que o seu filho tenha um nível de ansiedade. E controlar nossa ansiedade talvez seja um dos grandes desafios dos cristãos do nosso tempo, por conta da velocidade que as coisas acontecem. Mas nós queremos antecipar o processo a qualquer custo, como os filhos do pai amoroso, como poderia ser chamada a parábola do filho pródigo. Não entenderam isso. Um quis antecipar, o outro o tempo chegou, mas ficou dentro de casa. Nós precisamos compreender que esses ciclos começam e terminam. A vida é construída por fases. Vemos isso aqui na vida de Jesus, como o autor da lição nos instruiu nesta manhã. Nós aprendemos que Jesus, a família dele, é um exemplo de formação familiar. A família de Jesus era pobre, como diz em Lucas 2:24. O diferencial da família de Jesus era o próprio. Era simples, mas tinha Jesus de Nazaré. Isto significa que a minha e a sua família não necessita portar muitos bens materiais. Basta termos a presença de Jesus na nossa casa, é o suficiente para que um ambiente saudável seja criado nas relações com os nossos filhos, com os nossos pares dentro da nossa casa. Aprendemos que a respeito dos pais, podem ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos, porque isso causa divisão. E aprendemos a respeito dos filhos que o nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que a minha e que a sua família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social, que possamos valorizar mais aqueles que estão conosco na nossa casa. Quando alguma coisa não sair como planejado, tenha equilíbrio, como a palavra-chave que nós aprendemos. Alguns dizem por aí, se fosse um visitante, não trataríamos dessa forma, não gritaríamos tanto, não excomungaríamos, teríamos um pouco mais de paciência e de tolerância. Isso é um exercício diário. Que a minha e a sua casa seja um ambiente propício para o desenvolvimento de famílias cristãs fortes, para que possamos, com esse ambiente de uma família bem estruturada, estarmos aqui na igreja e podermos fazer parte desse corpo e sim poder ser testemunha do Evangelho da cruz de Cristo lá fora, que o mundo tanto precisa. Muito obrigado pela oportunidade.